Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais esse momento que Ele nos permite estar na sua casa, estar na sua presença para adorá-lo e glorificar o seu nome. Eu agradeço ao meu Deus por mais essa oportunidade. E como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, igreja, vamos fazer a leitura do texto que se encontra no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 4. O Evangelho segundo João, capítulo 4, vamos estar dando início à leitura da palavra do Senhor, onde fala a respeito da mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir até aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém, igreja? Igreja, o texto que nós acabamos de ler fala, da chegada de Jesus a uma cidade chamada Sicar, ali em Samaria. E Samaria, ela foi conquistada pela Assíria, que ela era a capital. Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel, por volta de 722 a.C. E, posteriormente, o Reino do Sul, onde a capital, Jerusalém, o Reino do Sul, o Reino de Judá, posteriormente foi levado cativo pelo Império Babilônico. Então, igreja, ali depois que Samaria foi levada cativa para a Síria, houve então ali uma divisão entre os judeus de Samaria e os judeus de Jerusalém. E despertou ali uma rivalidade, uma inimizade entre eles, uma hostilidade muito grande. E é por isso que nós vamos olhar um pouco quando essa mulher fala a respeito de que os judeus não se dão bem com os samaritanos.
porque a hostilidade era tão grande entre os judeus de Samaria e os judeus ali de Judá, que quando os judeus ali de Judá eles iam fazer uma viagem Galiléia, Judéia, eles preferiam atravessar o Rio Jordão 2 vezes a ter que passar por Samaria. Existia na lei ali dos judeus que se os samaritanos usassem copos, pratos, utensílios em que os samaritanos já haviam usado pouco tempo antes, existia uma lei que eles não poderiam usar. Então eram inimigos. E essa inimizade perdura. E é por isso que essa mulher se dirige a Jesus, quando Jesus lhe pede água, essa mulher se dirige a Jesus dessa forma: como tu, sendo judeus, me pede água? Se existe uma rivalidade, existe uma inimizade entre o povo de Samaria e o povo de Judá, de Jerusalém. E é por isso que nós precisamos buscar essa explicação e procurar entender por que essa mulher replicou Jesus com essa resposta, amém? Então existia ali uma grande hostilidade, né? uma hostilidade mútua, né? Entre eles. Era tão sério, igreja, que nós vamos ver ali em outro episódio, em Lucas 9, 52 ao 53, onde Jesus, se dirigindo ali a Jerusalém, ele envia mensageiros para que façam reserva numa hospedaria, e então é negado a Jesus a hospedaria, de tão grande que é a rejeição entre aqueles povos. E ali, quando os discípulos de Jesus ouvem, né, aquilo que foi feito contra o mestre, eles pedem ali, Senhor, o Senhor quer que a gente peça que desça fogo dos céus e o consuma? E nós observamos que a resposta de Jesus é contrária ao coração do homem. Porque no coração do homem existe rixa, existe rivalidade, existe divisão, existe desejo de vingança, mas Jesus é amor, é perdão e é salvação. E a resposta que Jesus deu ali, aqueles discípulos ali que queriam se vingar por conta que não deram hospedaria a Jesus, foi a seguinte: nós vamos ver no capítulo 9, no versículo 56, onde Jesus responde, né, àqueles discípulos que estavam querendo reagir, querendo vingança, né? E Jesus diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? Então, o tema que Jesus nos traz na noite de hoje, mediante a sua palavra, é que Jesus é aquele que quebra barreiras e rompe fronteiras. Jesus é aquele que quebra barreiras e rompe fronteiras. Nós vamos observar que Jesus entra ali no território inimigo para resgatar vidas, igreja. Jesus entra no território inimigo para resgatar vidas. Quando nós chegamos no texto, nós vamos observar, a partir do versículo 3, que Jesus deixou a Judéia e se retirou outra vez ali para Galiléia. E era necessário, era de fundamental importância, diz o texto, Jesus atravessar a província de Samaria. E diz o texto que ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. E Jesus senta ali à beira de um poço. Jesus chega ali cansado. Aí nós vamos encontrar a natureza humana de Jesus, que se cansa, que se enfadiga das suas peregrinações. E diz o texto que Jesus senta ali à beira do poço e por volta da hora sexta, no versículo 6, nós vamos ver ali, por volta de meio-dia, chega uma mulher samaritana para tirar água do poço. E Jesus, imediatamente, aquela mulher chega e Jesus pede água para beber. Começa a partir desse momento, igreja, cair as barreiras da inimizade, porque Jesus é amor,
Jesus é perdão e Jesus é salvação. Amém? E a partir daí inicia-se uma conversa entre aquela mulher e Jesus. Jesus estava ali sozinho, diz o texto, que seus discípulos haviam ido comprar comida numa aldeia vizinha, então Jesus estava sozinho. Aquela mulher chega sozinha, uma mulher ali com um passado duvidoso, e Jesus, ao pedir água para ela, e quando nós, igreja, nos dirigimos ao texto, a impressão que nós temos é que eles falavam em línguas diferentes. Porque Jesus falava de algo e o que Jesus falava, aquela mulher não era capaz de entender. E no versículo 9 diz então que a mulher samaritana, no versículo 7 diz que a mulher chegou a tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, como eu já havia relatado, e que seus discípulos haviam ido comprar alimento. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana. Aí é aquele texto e aquela explicação que eu já dei à igreja, o porquê dessa inimizade, porquê dessa divisão, porquê, não é? E Jesus ali no versículo 10, Jesus se replica ali àquela mulher e Jesus fala, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória seja dadas ao nosso Deus. Como eu disse, eles ali conversando, Jesus fala esse texto, Jesus replica aquela mulher quanto ao que ela disse anteriormente, mas aquela mulher certamente estava ali sem entender o que Jesus estava dizendo. Quando nós voltamos no capítulo 3, ali onde Nicodemos também, em sua conversa com Jesus, ele diz, Senhor, como pode um homem já velho nascer de novo? E Jesus diz, se conheceras o dom de Deus. Igreja, Jesus é o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus. E aquela mulher não tinha a menor noção do que Jesus estava falando, do que Jesus estava afirmando. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Quem é que te pede? Jesus estava falando dele próprio. Jesus estava ali falando que ele é o dom de Deus. E que se ela soubesse com quem ela estava falando, ele disse, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando nós vamos observar água viva no Antigo Testamento, ali no livro de Zacarias, nós vamos ver que água viva são as bênçãos da salvação. No Novo Testamento, ali em João 7, 37, 38, 39, nós vamos ver que Jesus fala ali da água viva, o Espírito Santo concedido a todos os que nele creem. Porque Jesus havia feito uma promessa, está lá em João 16, 7, que ele iria subir aos céus, mas enviaria o Consolador. Então, todo aquele que nele cresce, receberia a água viva, receberia o Espírito Santo, promessa de Jesus. Então, o Espírito Santo, igreja, é um presente de Deus para o seu povo. E aquela mulher não estava entendendo o versículo 10, que nós acabamos de ler. Aquela mulher, ela não estava entendendo que Jesus é o dom de Deus, que a água viva são as bênçãos da salvação, que a água viva é o Espírito Santo, em que Jesus fez a promessa que enviaria para consolo do seu povo. Amém? E aquela mulher, mais uma vez, ali se dirige a Jesus, sempre ali numa conversa e combatendo Jesus por não entender o que Jesus falava. Porque aquele que não tem ainda o dom do Espírito, fica difícil para ele entender as coisas de Deus em um certo grau. Por isso que aquela mulher não tinha compreensão do que verdadeiramente Jesus estava ali falando, anunciando para ela que eu sou
o dom de Deus, para a glória de Deus Pai, e que Jesus tinha algo a oferecer, àquela mulher, muito mais do que o que ele estava pedindo, amém? E o dom de Deus, que é a salvação, ponto 2, é um presente imerecido por sermos pecadores. E eu glorifiquei a Deus quando o irmão Jobson fez a leitura devocional, porque quando nós chegamos no capítulo 3 do livro de Romanos, capítulo 3 do livro de Romanos, igreja, nós vamos ver que como pecadores, no capítulo 3 do livro de Romanos, versículo 9 e 10, nós vamos observar que se conclui, temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O versículo 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, todos nós somos pecadores diante de Jesus. Por isso que Jesus é o dom de Deus, é um presente imerecido para o seu povo. E ele diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Quando nós chegamos em Romanos 3, 22, 26, nós vamos ver que o Senhor fala que justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos o que creem, porque não há distinção. Portanto, igreja, não havia nenhum mérito na samaritana em receber o dom de Deus, e não há mérito em nenhum de nós em receber o dom de Deus, em receber a graça de Deus, em receber as bênçãos divinas sobre as nossas vidas, que foi o Deus Pai enviar o seu Filho unigênito ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Quando nós prosseguimos em Romanos, ele diz no versículo 24 que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. É presente, é dom de Deus. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos como pagar, nós não temos, igreja, nós somos justificados pelo sacrifício de cruz, ali na cruz do Calvário. E o apóstolo, em Romanos é bem claro, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação em favor, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os impunes os pecados anteriormente cometidos. Glória seja ao nosso Deus, porque a salvação é um presente imerecido. Nós, como pecadores, o Senhor diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como nós vamos observar no capítulo 5, porque nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais agora, igreja, nós estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a salvação é um presente de Deus para o seu povo. Nós não temos mérito nenhum. E em Romanos, versículo 8 do capítulo 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus se ofereceu
para morrer pelos nossos pecados. Jesus estava apresentando àquela mulher o dom de Deus, o presente de Deus, aquele que se ofereceu para morrer morte de cruz e pagar na cruz do Calvário uma dívida, uma conta que não era dele, mas era nossa. E aqui em Romanos 5 diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Igreja, quando nós voltamos aqui para o texto, nós vamos observar, a mulher vai ali combatendo Jesus, dizendo que ele não tem com que tirar água, no versículo 11. És tu porventura maior que o nosso pai Jacó, e que ele nos deu o poço e ele mesmo bebeu. E nós mais uma vez chegamos nas afirmações de Jesus. Chegamos nas afirmações de Jesus para as nossas vidas, igreja. Mais uma vez, só consegue entender as coisas de Deus num certo grau aquele que recebeu o Espírito Santo. Por isso que aquela mulher estava naquela situação. Por isso que aquela mulher não entendia o que Jesus estava falando. E Jesus, ele afirma ali diante daquela mulher: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória seja dadas ao nosso Deus. Aquela mulher não entendia, igreja, que Jesus tem muito mais a nos oferecer que satisfazer as nossas necessidades terrenas. Porque aquela mulher só entendia que Jesus estava oferecendo, ou que Jesus queria suprir a sua necessidade terrena, matar a sua sede. Mas mesmo assim, igreja, Jesus continua tratando com aquela mulher. Porque Jesus, ele tem muito mais a nos oferecer que satisfazer as nossas necessidades terrenas. Jesus falava na satisfação eterna. Jesus falava ali para aquela mulher na salvação. Quando ele diz, tornará a ter sede, a mulher achava que ele estava falando ali de matar a sede, a satisfação temporária. Mas quando nós vamos observar ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, onde nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos contemplar Cristo, não com as benéficas que Ele nos traz a essa vida, mas com as suas promessas maravilhosas, sendo Ele dom de Deus, sendo Ele presente de Deus para as nossas vidas. E Jesus, com aquela conversa com aquela mulher, mesmo sem ela entender nada, Jesus estava rompendo barreiras, Jesus estava rompendo fronteiras, a fronteira da inimizade que existia. Amém? No versículo 14, quando Jesus afirma para aquela mulher: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo ali a origem divina dessa bênção, sua duração, a fonte a jorrar, sua duração abundante, sem fim e de excelente qualidade, a vida eterna, igreja. Era disso que Jesus estava falando. E aquela mulher não conseguia entender, mas mesmo assim Jesus continuou apresentando aquela mulher. Jesus continuou quebrando a barreira da inimizade e falando que Ele é o dom de Deus, que Ele é o caminho, que Ele chegou na beira daquele poço, porque havia vidas que Ele queria tratar e vidas que Ele queria salvar. E os propósitos de Jesus se cumprem. Aquela mulher ali com passado duvidoso, não estamos aqui para julgar o pecado nem o passado de ninguém, mas estamos aqui para falar
que Jesus é aquele que rompe fronteiras e quebra barreiras, que Jesus é amor, perdão e salvação, que Jesus é o dom de Deus, é que Ele concede o Espírito Santo a todo aquele que crê na sua palavra, a todo aquele que entende que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Amém? Nós vamos observar que mesmo sem entendimento, sem saber verdadeiramente do que a mulher estava falando, a salvação era para quem crê. E a samaritana pediu a Jesus da água. Nós vamos observar no versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aquela mulher, ela creu na palavra de Jesus, mesmo sem entender a princípio do que Jesus estava dizendo. Ela disse que queria da água para que não precisasse mais ter sede, no próximo versículo, para que não precisasse mais vir buscar água. E Jesus se dirige àquela mulher, e Jesus chama aquela mulher e diz: vai e traz o teu marido, vem aqui com teu marido. Jesus, Ele concede perdão, igreja, aos que reconhecem o seu pecado. Aquela mulher, ela se dirigiu a Jesus, ela não conhecia Jesus, ela sabia que era judeu, ela jamais poderia imaginar que estava ali diante do Filho de Deus, do enviado de Deus para morrer pelos nossos pecados, e ela se dirige a Ele com a sua verdade no coração. Ela disse: não tenho marido. E Jesus, Ele conhece a nossa história, igreja. Jesus, Ele conhece a nossa história, porque quando Jesus, Ele se dirige àquela mulher, e Ele diz a ela: vai, vem cá e traz o teu marido, vem com teu marido. E a mulher prontamente respondeu, ela disse: não tenho marido. Não tenho marido. Jesus se agrada daquele que fala a verdade diante dele. Aquela mulher foi sincera, aquela mulher foi verdadeira. Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus, igreja, prontamente disse a ela: bem disseste, não tenho marido. Não tens marido, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é teu. É por isso que Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa história. Por isso que nós precisamos chegar diante de Jesus com a nossa verdade, a verdade no coração. Não podemos chegar na frente de Jesus com meias verdades. Aquela mulher poderia dizer: peraí que eu vou buscar meu marido. Mas ela disse: eu não tenho marido. Então não adianta chegarmos diante de Jesus com meias verdades, negando quem verdadeiramente somos. Porque Jesus disse: tu tivesse 5 maridos e este que tem não é teu. Nós não estamos aqui para enumerar ou dizer por que foi que essa mulher teve 5 maridos, qual a causa que essa mulher está ali com mais um marido que não é seu, supostamente deve ser marido de outra pessoa. Não estamos aqui para apontar nem julgar o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para reconhecer a onisciência de Jesus. Ele conhece a nossa história. Ele conhece a verdade do nosso coração. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece o nosso presente. E Ele sabe, igreja, do nosso futuro. É por isso que é tão importante aquela mulher, mesmo sem saber, sem ter entendimento, sem ter conhecimento, que estava diante de Jesus, o Filho de Deus, ela foi verdadeira na sua resposta. E Jesus se agrada. Jesus se agrada de quem chega diante dele com a sua verdade, a verdade do seu coração. E Jesus mandou que ela chamasse, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: porque 5 maridos tiveste, e este que agora tens não é teu.
isto dissestes em verdade. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Aquela mulher estava ali confessando seu pecado diante de Jesus, e Jesus se agrada, e Jesus achou verdade no coração daquela samaritana, igreja. Aquela mulher reconheceu diante de Jesus a sua culpa. É dessa forma que nós precisamos chegar diante dele, reconhecendo a nossa culpa, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que não temos nenhum mérito no dom de Deus, na salvação eterna, na fonte de água viva, que tudo vem por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios diz que nós não temos mérito, tudo é pela graça, é mediante a fé em Jesus, no Filho de Deus. Aquela mulher estava ali presente diante de Jesus, uma pecadora, como cada um de nós somos pecadores, não temos nenhum mérito diante de Jesus, mas aprove a Ele, e ao encontro daquela mulher, na beira daquele poço, naquele momento, para que ela fosse alcançada pela sua graça, para que ela fosse alcançada pela salvação eterna. E Jesus chegou naquele lugar para quebrar as barreiras da inimizade, igreja. E quando nós vamos observar no versículo 28 do capítulo 4, diz o texto que aquela mulher, ela deixou o seu cântaro e foi ali à cidade. E ela correu, maravilhada do encontro que havia tido com aquele homem. E ela se dirige ali ao seu povo, e ela diz que teve um encontro com um homem e que disse tudo a respeito da vida dela. Veja, a partir de um testemunho, a partir do testemunho de uma mulher que teve um encontro maravilhoso com Jesus, quantas vidas são alcançadas. Por isso que é tão importante, igreja, darmos testemunhos de como foi o nosso encontro com Jesus, como Ele nos resgatou, como Ele nos encontrou. Aquela mulher, certamente, indo buscar água sozinha, provavelmente era uma mulher rejeitada pela sociedade, porque ela aproveitava a oportunidade, meio-dia, para ir buscar água, provavelmente quando não havia ninguém ali naquele local. Então, como é importante nós darmos testemunhos de como foi o nosso encontro com Jesus, de como foi o nosso encontro com o Salvador, como Jesus disse: se conheceras o dom de Deus. E diz no versículo 39 que muitos samaritanos naquela cidade creram nele. Primeiro, em virtude do testemunho da mulher. E mais para frente nós vamos ver que eles mesmos confessam. Agora já não é mais porque você diz, mas porque nós ouvimos, nós vemos e nós cremos. Ele diz assim, e dizia uma mulher, no versículo 42... já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que Jesus encontrou com uma mulher na beira do poço. Daí a importância de evangelizarmos, de falarmos de Jesus, de anunciarmos boas novas, de dizer que o encontro que tivemos com Jesus foi maravilhoso, e a partir de um testemunho, do nosso testemunho, tantas outras vidas serão alcançadas através da nossa vida, como foi daquela samaritana, daquela pecadora, daquela mulher, provavelmente rejeitada por toda uma cidade. Mas Jesus foi ao encontro, porque Jesus, ele diz na sua palavra, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio salvar o pecador arrependido. E aquela mulher, ela disse: dá-me dessa água. E Jesus concede graça, Jesus concede perdão, Jesus concede salvação àquele que pela sua infinita misericórdia diz: dá-me dessa água, Senhor. Eu quero, Senhor, ser alcançado por essa graça. Eu quero conhecer esse presente maravilhoso enviado por Deus aos homens.
É dessa maneira que nós precisamos viver. Aquele que tem um encontro com Jesus tem por obrigação, igreja, levar. Essa mulher levou muitas das pessoas da cidade falar: eu encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E toda a cidade, boa parte da cidade foi ali. É contemplar quem era aquele homem que aquela mulher estava falando. É Jesus. É Jesus que rompe fronteiras. É Jesus que quebra barreiras. É Jesus que quando Deus Pai enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Ele quebrou ali a barreira da inimizade, igreja. A morte de Jesus, com a morte de Jesus, o véu foi rasgado, removendo a verdadeira barreira, a barreira espiritual, igreja. Romarinho. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Não há um justo, nem um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos melhores do que essa samaritana, e teve 5 maridos e já estava no 6º. Mas é a graça de Deus que alcançou a ela e nos alcançou. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado, removendo a verdadeira barreira, a espiritual. Jesus ressuscitou para a glória de Deus e foi por meio do seu sacrifício que podemos ter acesso ao Pai. Amém? Jesus quebrou com a verdadeira barreira, a barreira espiritual. Jesus chegou ali em Samaria, havia inimizade entre os povos. Mas Jesus chegou e Ele é aquele que rompe fronteiras, que quebra barreiras. E muitas vidas foram alcançadas para a glória de Deus. Amém? E eu agradeço ao meu Deus por mais essa oportunidade que Ele me proporciona. Que nós possamos mais e mais sermos gratos pelo presente que o Pai nos enviou, o dom maravilhoso, a salvação eterna, o sangue derramado foi em nosso favor, um sacrifício imerecido, igreja, mas aprove ao Pai, por amor a nós, enviar o seu Filho ao mundo. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.